Sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa um papel importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema e para a educação. No vídeo de hoje, temos a alegria de contar com a professora Cristiane Baques-Welter, que é professora da Universidade de Caxias do Sul, coordenadora do curso de Pedagogia, nossa colega também no programa de pós-graduação em Educação, e que vai tratar um tema em que ela tem longa experiência de pesquisa já, com avaliação em larga escala e processos educacionais. Professora Cristiane, é uma alegria recebê-la, obrigada desde já, e com você a palavra. Bom, então, uma boa tarde a todos. É uma alegria poder estar nesse momento com vocês conversando sobre a temática da avaliação em larga escala, que é uma temática realmente de longo tempo de pesquisa, e algo que sempre me intrigou muito e continua sendo uma mobilização para todos os meus trabalhos e as minhas pesquisas na área da educação. É importante, talvez, dizer que nesse momento da pandemia, muitas pessoas perceberam que a temática da avaliação em larga escala, aquelas avaliações que sistematicamente cruzavam o caminho da escola e dos seus diferentes processos educacionais, foram, de certa forma, estancadas, né? Mas no início desse ano de 2021, nós tivemos a sinalização, através do Ministério da Educação, de que seriam retomadas essas avaliações. E várias instituições, a própria Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, também buscou já, através, né, das suas diferentes formações e diferentes especialistas na área, né, informações para que a gente pudesse estar mais preparados em como encontraremos essas avaliações em larga escala nos nossos espaços educacionais, tanto públicos como privados. De fato, a gente identifica muitas lacunas nesse período da pandemia. Isso não há como negar, né? Eu acho que nenhuma visão romântica consegue substituir, vamos dizer assim, essa constatação que é de todos os profissionais da área da educação, desde quem está no espaço da escola, enquanto docente, enquanto atendente, enquanto um supervisor, enquanto um gestor, como os profissionais que são especialistas na área da educação e analisam, né, os diferentes dados, as diferentes informações que a gente vai prestando nos sistemas educacionais que nós vivenciamos no espaço da escola. Existem muitas informações sobre a escola que a gente informa em diferentes sistemas, né? E, querendo ou não, isso tudo faz parte também desse processo de avaliação em larga escala. Eu, por um tempo, chamei os meus achados sobre avaliação em larga escala de invisíveis. E eu acho que nesse período da pandemia, esses invisíveis da avaliação, eles aumentaram muito. E eu queria comentar com vocês um pouquinho por que eu chamo essas pessoas de invisíveis, né? Por que existem invisíveis da avaliação em larga escala no espaço educacional? Eles existem, e eu optei mesmo, foi uma opção minha chamá-los dessa forma, porque eu entendi que essa terminologia, ela poderia, vamos dizer assim, abarcar, ela poderia englobar todos aqueles que não estavam sendo vistos pela avaliação em larga escala, ou que estavam sendo vistos em parte, ou ainda que estavam sendo vistos, mas cujos dados eram descartados do processo de avaliação, ou ainda aqueles que eram, de fato, excluídos, que não estavam aptos a participar do processo, ou ainda aqueles cujos somente os dados de contexto, dados socioeconômicos, não eram considerados para avaliação. Então, vejam que é uma terminologia
que é utilizada por diferentes teóricos, né? Nós temos aí, eu me lembro da Marilena Chauí, que dizia, né? Ela não chamava de invisíveis, mas ela chamava desses esquecidos, né? Então, nós temos aí diferentes autores que nos alertam de que existem muitos dados dentro dos processos educacionais que passam a ter valor e outros não, quando se busca fazer, vamos dizer assim, uma tomada de decisão a partir das proposições das políticas, a partir de dados e indicadores educacionais. Hoje, a avaliação em larga escala, ela emite dados, indicadores, que são, sim, considerados em muitas políticas propostas. Então, em tempos de pandemia, nos assusta pensar, por exemplo, se nós formos fazer hoje uma avaliação com os nossos estudantes de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, do ensino fundamental sobre a sua alfabetização ou letramento. Não é mesmo? Nós ficaríamos bastante preocupados, porque eles ficaram mais de um ano afastados do espaço educacional. E nós sabemos que esse é um processo, sim, que conta também com o letramento de mundo, com os espaços privados, né, pessoais que essas crianças transitam, mas o espaço da escola é o espaço social, é o espaço público e é o espaço onde ela tem a garantia desse direito de aprender a ler e a escrever, não é mesmo? E do numeramento e tantos outros conhecimentos também, não é? Então, como é que os gestores educacionais vão se valer de um dado, de um indicador, que vai apontar, talvez, essas lacunas para proposições de novas políticas e de novas ações e de novas estratégias para que os processos educacionais sejam desenvolvidos de uma forma mais com maior qualidade, né, de uma forma mais qualificada, mas não talvez a qualificação ou a eficiência que o mercado exige, porque essa eficiência e essa avaliação mercadológica, vamos dizer assim, ela está muito associada a uma cultura da performatividade, né? A performatividade é um conceito trazido por Stephen Ball, né, que é um pesquisador que estuda muito a questão do ciclo de políticas como uma proposta teórica e metodológica para pesquisar mesmo a educação em suas múltiplas facetas, né, e a vinculação dessa com a política, não só em termos de documentos legais, ou de regulamentos, ou até de intenção política, que muitas vezes não se transforma em lei, mas também como prática da política nos espaços escolares, e também como avaliação dessas políticas. Então, vejam que a performatividade, ela é uma nova cultura, ou seja, onde o individual está acima do coletivo, onde se olha para um dado e não se olha para o coletivo dos dados. E quando eu discuto a avaliação em larga escala, está aí um convite para você que quer saber mais sobre esse assunto e que se preocupa com as proposições de políticas educacionais e políticas, né, para a área da gestão educacional, que você possa olhar para o coletivo, né? Eu acho que aqui está um convite, né? Olhar para todos os dados que existem dentro desses processos educacionais. Não somente, talvez, um dado de um rendimento, um dado que considera algumas áreas do conhecimento. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, né? Quando a gente pega o resultado do IDEB, que é um indicador que se constitui a partir de dados que a gente preenche no censo escolar, onde tem frequência, onde tem aprovação, né, onde tem reprovação, e também um dado de avaliações em larga escala feitas na área de português e de matemática, nós estamos limitando um olhar, né, esse indicador é um indicador de um contexto, né, contextualizado num momento, num dado, mas não é só isso. Além disso, não são todos os alunos do Brasil inteiro que estão fazendo essa prova, são alguns. Quem são esses alunos? Isso faz a diferença nesse indicador e nesse resultado. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu te convido para conhecer, né, no programa de pós-graduação em educação da UX, nós temos diferentes pesquisas que investigam um pouco das proposições políticas, né, do quanto que essas proposições, elas interferem ou não no nosso cotidiano desses processos educacionais que a gente busca tanto melhorar no espaço da escola, enquanto professor, enquanto gestor e também enquanto pesquisador e especialista da área da educação, não é? Então, eu vejo que aqui tem um olhar, né,
que a gente precisa ser um olhar mais coletivo, e não um olhar que distorce a realidade para que ela tenha, talvez, aí um resultado num formato ou no outro, né? Existem alguns estudos que vão falar, inclusive, sobre a ilusão das estatísticas, né? Se eu não me engano, é Besson, né, que tem um livro, né, da ilusão das estatísticas, onde ele vai dizer justamente isso, que dependendo do dado estatístico que a gente prioriza, né, dá maior ênfase, esse dado poderá gerar, né, algumas premissas, algumas ideias sobre uma realidade, sobre um contexto, mas é a partir de um olhar, não é um olhar de coletivo, né. Em uma das minhas pesquisas que eu fiz sobre avaliação em larga escala, eu, inclusive, chego a fazer uma afirmativa, né, que aí, em outro momento, vocês também poderão estar conversando, dialogando comigo sobre essa pesquisa, mas que os muitos invisíveis da Prova Brasil, ou seja, muitos desses excluídos, deixados de lado, eles hoje se associam muito a uma categoria de sub-humano, né? Essa categoria, esse conceito também está nos estudos de Martins e Nogueira, na área da sociologia da educação, né? Onde são estudantes de filhos, né, de seres humanos que transitam na nossa sociedade nessa categoria de sub-humano, né, que ficam à margem do processo de desenvolvimento, são despojados da humanidade, pelos quais muitos de nós passamos e não conseguimos os ver como humanos, os vemos como sub-humanos. É duro pensar dessa forma, é duro pensar que existem humanos que servem como objetos de troca na nossa sociedade, mas isso de fato existe. E a pandemia escancarou isso, não é? Quem não tem acesso à internet, quais foram as escolas que não tinham como usar uma plataforma digital, que processos educacionais nós deixamos de cumprir a partir do momento da pandemia. Estão aí os muitos estudantes de inclusão que não tiveram acesso a muitas propostas, atividades e plataformas nesse período da pandemia, né? Mas nós nos esquecemos dele? Provavelmente não, né? Nós, profissionais, não nos esquecemos, mas não conseguimos alcançar esse público. Então, são outras lacunas. E vejam, para curiosidade, né, esses, inclusive, estudantes, né, que precisam de um apoio, que têm deficiências, muitas vezes no processo de avaliação em larga escala estão totalmente à margem, eles não são nem contados, nem considerados. Seriam esses outros sub-humanos da nossa sociedade? Eu quero acreditar que não é assim que a gente compreenda, não é assim que a gente perceba, e para isso a gente precisa de mais pesquisas na área da educação. Então, eu te convido para ser, dentro desse diálogo hoje proposto, um dos nossos parceiros na pesquisa, nos ajude a investigar, nos ajude, através da pesquisa, a propor outros olhares para a nossa educação e outras estratégias e ações que nós poderemos desenvolver a partir da pesquisa e a partir dos estudos na área da educação para, quem sabe, daqui a 10 anos, não é? Fica aí o convite, vocês vão ser convidados aí para participar da CONAI, né, dos novos 10 anos de propostas para a educação em todo o país, no nosso estado, no município que você mora, então sinta-se convidado e sinta-se envolvido. E se quiser dialogar com a gente, nós também estamos aí, não é mesmo, Tatiane? Muito obrigada, que, nossa, uma problematização, né, que tu indicas, o desafio, né, de fazer diferente tudo isso que nós estamos enfrentando, que já tínhamos dados realmente marcantes da desigualdade educacional, mas que a pandemia realmente escancarou, como você disse, e essa questão da avaliação de larga escala, pensada no coletivo, pensada num conjunto de dados contextualizados, extremamente importante para pensar as políticas públicas educacionais, a garantia do direito à educação. Prof. Cristiane trouxe aí uma problematização excelente para continuarmos pensando, quero te agradecer, e dizer que vamos deixar aqui nesse vídeo também uma referência para a leitura, porque me parece que o nosso convite aqui é sempre para abrirmos, né, para continuarmos pensando, e que você, professor, gestor, coordenador pedagógico, se sinta convidado a conversar conosco sobre essas temáticas, a perceber, em especial os que estão na gestão, como você, né, também está e tem também muita experiência na gestão, possam pensar sobre essa seriedade e possam ser partícipes desse processo. Tu nos convocaste, né,
a não apenas analisarmos, pesquisarmos, mas também nos fazermos responsáveis por esse processo de participação das políticas educacionais também desse país, que precisarão olhar, né, para esse momento com uma especificidade nova nesse cenário que é imposto por essa condição da pandemia. Então, professora Cristiane, muito obrigada. Te agradecendo, né, dizer que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas, que queremos convidar sempre vocês a acessarem, assistirem os outros diálogos que nós já gravamos com outros especialistas, inclusive ao longo de 2020, são muitos vídeos curtinhos, né, que tratam sobre essas temáticas e que são um ponto inicial de convite para a seriedade, a pesquisa na escola, sobre escola, pandemia, desafios, as muitas invenções possíveis que professores, redes têm criado. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos e muito obrigada, Prof. Cristiane.